Oui. Ah, maman. Boa noite a vocês. Merci de vous être déplacés pour cette soirée de travail. Obrigada por se deslocarem até aqui por essa noite de trabalho. Merci aux collègues qui m'ont invité. Obrigada aos colegas que me convidaram. Commencer mes vacances. Petite conférence comme ça. Estou começando as minhas férias com essa pequena conferência. Nós fizemos isso, pegamos ele nas férias. Alors, on a hésité d'abord. Soit je vous commentais un chapitre d'un discours qui ne serait pas du semblant, le séminaire de Lacan. Ele nos fez duas propostas, ou que ele comentasse um capítulo do seminário de um discurso que não fosse do semblante do Lacan, que é o seminário que a gente está trabalhando esse ano. Soit je vous commentais une phrase que j'aurais dite, que Paiva a ressorti, je ne sais pas d'où. Ou que eu comentasse uma frase que Paiva disse que eu teria dito, que eu não sei de onde foi que saiu. C'était en quelle année? 2011. 2011. 2011. Vous vous rendez compte? Oui. J'aurais dit la direction de la cure, c'est l'école. Eu teria dito que a direção do tratamento, a direção de uma análise, é a escola. On m'a dit ça, j'étais un peu gêné, évidemment. Eu fiquei um pouco incomodado quando ele me disse isso. Formule comme ça, c'est bête. Uma fórmula como essa é um pouco besta, um pouco boba. Puis c'est un petit côté de recrutement, de sergent recruteur. Parece mesmo até uma palavra de um sargento recrutador. Mais plutôt que de dire à Paiva, écoutez, mais soyez gentil, oubliez ça, je me suis dit, bah, voyons si ça tient la route. Mas ao invés de dizer ao Paiva, seja gentil comigo e esqueça isso, eu achei melhor ver o que podia tirar daí. Dans le texte de Lacan, conversation de Lacan de 1972 avec ses collègues de l'école belge. No texto, é um texto que ele enviou para os membros do fórum antes de vir. Lacan conversa com alguns colegas da Bélgica em 1972. Lacan fait état de la même chose. Il aurait dit, quelqu'un lui rappelle qu'il aurait dit, quitter l'université. Acontece a mesma coisa com Lacan. Alguém diz ao Lacan, você disse uma frase, você disse, abandonem a universidade. Du contexte, et puis l'ironie aussi, il ne faut pas prendre ça tellement au pied de la lettre. Lacan diz, é preciso não pegar isso ao pé da letra, é preciso ver qual foi o contexto que eu disse isso, é preciso ver que pode ter um pouco de ironia, então ele tempera um pouco as coisas. Alors donc, la direction de la cure, c'est l'école. Voyons ce qu'on peut sortir de là aujourd'hui. Então, a direção da cura é a escola. Nós vamos ver o que a gente consegue tirar disso hoje. Et je commence par une question. Vas-y. Eu começo por uma questão. Je commence par une question. Eu começo por uma questão. À quoi sommes-nous soumis? A que nós estamos submetidos? Que ce soit dans la vie ou dans une école de psychanalyse. Seja na vida ou em uma escola de psicanálise. À quoi obéissons-nous? A que nós obedecemos? Parce que la question de l'obéissance se pose à chaque instant, à chacun d'entre nous. Porque a questão da obediência se coloca a cada instante, a cada um de nós. Dans la psychanalyse se pose depuis les tout débuts avec la question de l'hypnose et la suggestion. É uma questão que na psicanálise se coloca desde o início, né? Assim, com a questão da hipnose e da sugestão. Moi, je rappelle toujours quelque chose que tout le monde sait, mais qui me paraît fondamental. La psychanalyse est née par le refus de la suggestion parfois.
Ele relembra uma coisa que muitas vezes é esquecida, né? Que a psicanálise nasce pela recusa da hipnose, da sugestão por Freud. C'est un pouvoir qu'il se refusait d'exercer. É um poder que ele se recusa de exercer, né? Freud se recusa a exercer. Je dirais presque ça le dégoûtait. Isso o contrariava, ele não gostava disso. Alors, à quoi obéissons-nous? Est-ce que c'est dans une école? Est-ce que c'est au commandement de Freud? Então, a que a gente obedece numa escola? Seria ao mandamento de Freud? Qui, d'après Lacan, était surtout soucieux de l'entretien, de la préservation de son œuvre. Que, segundo Lacan, esse mandamento era sempre de um cuidado de que se mantivesse viva a sua obra, Gardien, como um guardião. ça n'est pas le point de vue de Lacan. Esse não é o ponto de vista de Lacan. Le pari de Lacan, le pari de Lacan a toujours été de réfléchir à un regroupement des psychanalystes, qu'il appelle école, donc, conforme au discours analytique lui-même. A aposta de Lacan foi de que se pudesse pensar o grupo analítico, né, o grupo dos analistas, de acordo com o próprio discurso analítico. Ça, c'est quand même une question évidemment fondamentale. Comment se recrutent les analystes? É mesmo uma questão fundamental, como que se recruta os psicanalistas. Je veux dire comment ils se forment et comment ils sont sélectionnés. O que quer dizer, como é que eles se formam e como é que eles são selecionados. Et Lacan, le premier, compris l'idée de Ferenczi, évidemment, de l'analyse didactique. Mais Lacan, le premier, voulait un fonctionnement de groupe qui soit conforme au discours analytique. Lacan recusa a questão da análise didática, mas ele queria um modo de funcionamento de acordo com o discurso analítico. À la mesure où le discours analytique est un discours absolument original dans l'histoire humaine. Na medida em que o discurso analítico é um discurso absolutamente original na história humana. C'est quelque chose qui n'a jamais existé avant que Freud découvre. É uma coisa que nunca existiu antes que Freud o tivesse descoberto. Et que Lacan en propose l'écriture. E que Lacan propõe uma escrita desse discurso. C'est absolument fondamental. Freud, évidemment, a inventé l'expérience. Isso é absolutamente fundamental. Freud inventou a experiência. Expérience de parole inédite, effectivement. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Uma experiência com a palavra inédita, absolutamente. Uma coisa que nunca tinha sido feita. Mais Lacan a déduit que cette expérience reposait sur un discours. Mas Lacan deduziu que essa experiência se assentava sobre um discurso. Et ça a un sens très précis et très fort chez Lacan, le discours. Isso é um sentido muito forte, muito preciso em Lacan. Discours, c'est pas discourir, c'est pas bavarder. Discurso não é discorrer, não é bater papo, né? Conversar. Discours, c'est la façon dont s'écrivent les discours, c'est la façon dont s'écrivent les liens humains. Os discursos são a forma como se escreve o laço humano, o laço entre os humanos. C'est ce qui rend compte des liens entre parlants. Des liens. Le discours rend compte des liens, de la façon dont les liens se constituent entre les êtres parlants. O discurso ele é a forma como o laço se constitui entre os seres falantes. Et jusqu'à Freud, jusqu'à Lacan, écrit donc, Lacan, dans l'histoire humaine, de l'humanité, dégage 3 discours. E Lacan, na história da humanidade, ele extrai 3 discursos. Le discours du maître, de l'hystérique et de l'université, vous savez tout ça. O discurso do mestre, da histérica e da universidade, como vocês sabem. Et il ajoute le 4e, le discours analytique. E ele acrescenta o 4º, o discurso analítico. Donc, vous voyez l'importance de l'écriture d'un discours spécifique, absolument spécifique, dans l'histoire.
Então, vocês veem a importância da escritura absolutamente específica de um discurso na história. Et donc, l'ambition de Lacan, c'était que le groupe analytique, le fonctionnement du groupe analytique réponde au discours analytique. Então, a ambição de Lacan é que o grupo analítico respondesse ao discurso analítico. Parce qu'évidemment, l'expérience a très vite montré, déjà du temps de Freud, l'expérience a très vite montré que les groupes des analystes n'étaient pas très différents de tous les autres groupes. Porque a experiência mostrou muito rápido, no entanto, a experiência mostrou muito rápido que o grupo analítico não é diferente dos outros tipos de grupo, Régulés par la rivalité et par la compétition. regulado pela rivalidade, pela competição. Ce qu'on appelle aussi l'imaginaire. É o que a gente chama também de o imaginário. Et Lacan voulait casser ça E Lacan desejou quebrar isso et proposer un fonctionnement cohérent avec l'écriture du discours. e de propor uma experiência coerente com a escritura do discurso. Donc, un groupe où les échanges, où la hiérarchie et le partage donc du travail se fait à partir d'un critère totalement inédit aussi. É um grupo onde a hierarquia e os critérios de trabalho se fizessem a partir de uma experiência completamente inédita. Prise en compte chez celui que prenons dans le groupe, la prise en compte d'une singularité radicale. O fato de levar em conta uma singularidade radical. Singularité radicale que appelle aussi le symptôme. Uma singularidade radical que a gente chama também de sintoma. Et mérite d'être agrégé au groupe des psychanalystes Que merece ser agregada ao grupo de psicanalistas, celui dont la singularité a trouvé à se déchiffrer, à se lire dans son analyse, aqueles cuja singularidade tenha sido decifrada na sua própria análise. ce qui permet au discours analytique de continuer à s'écrire, O que permite ao discurso analítico de continuar a se escrever. continuer à s'écrire dans la réalité des faits de l'existence du groupe analytique. Continuar a se escrever na existência de fato, na existência factual do grupo analítico. Évidemment, nous, à côté, nous partageons, c'est la question de ce que nous partageons entre psychanalystes. Se coloca a questão do que nós compartilhamos no grupo de psicanalistas. Partageons évidemment des valeurs générales. Nós compartilhamos, evidentemente, os valores gerais. Respect de la démocratie, O respeito à democracia, les libertés individuelles, as liberdades individuais, l'état de droit, o Estado de Direito, sans lequel il n'y a pas de parole analytique possible. sem os quais não há palavra analítica possível. Et pour ce qui est de ces valeurs, elles sont fondamentales pour nous, mais nous savons aussi que nous sommes très très faibles politiquement pour les défendre. Esses valores são absolutamente essenciais para a gente, mas nós sabemos também que nós somos muito frágeis em mantê-los, né? Em defendê-los. A gente falha em defendê-los. L'impact social de la psychanalyse n'est pas évident par sa force. Então, o impacto social da psicanálise não é evidente pela sua própria força. Si la psychanalyse a changé le monde ou pas. A gente pode se perguntar se a psicanálise mudou ou não o mundo. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il va beaucoup mieux que du temps de Freud. De todo modo, a gente não tem a impressão de que ele vá muito melhor do que ia na época de Freud. Pourtant, c'est une ambition que tout le monde a eue à un moment ou à un autre. Freud d'abord, Lacan ensuite. E, no entanto, é uma ambição que todo mundo teve num momento ou outro, né? Lacan e Freud também tiveram em algum momento essa ambição de que se fizesse o mundo melhor. Peut-être chacun de nous. E talvez cada um de nós.
Ça, l'idée de participer à quelque chose de radicalement nouveau, d'un changement qui ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences. De poder participar de alguma coisa absolutamente nova, que pudesse mudar alguma coisa, mas que acaba não tendo nenhuma consequência. Là, nous savons non seulement interpréter les symptômes des autres discours, Por isso a gente sabe não apenas interpretar os sintomas dos outros discursos, mais en même temps, proposons un lien nouveau. mas a gente também propôs um laço novo. Donc, avant d'interroger l'impact de la psychanalyse sur le monde, Então, antes de interrogar o impacto da psicanálise sobre o mundo, il s'agit donc d'interroger l'impact de la psychanalyse sur le regroupement des psychanalystes eux-mêmes. se trata antes de se perguntar sobre o impacto da psicanálise nos grupos de psicanalistas eles mesmos. D'où la proposition par Lacan de la passe. Daí a proposta de Lacan do passe. C'est pas la peine que je développe, vous savez tous ce que c'est. Não sei se vale a pena desenvolver isso, que vocês sabem do Et que se trata. c'est justement ce que j'appelais tout à l'heure par un analysant, par quelqu'un qui a fait une analyse, la lecture de sa singularité. É exatamente o que eu acabei de chamar agora há pouco, por alguém que fez a sua análise, a leitura da sua singularidade por alguém que tenha feito a análise, né? Tenha terminado a análise. Effet de la psychanalyse. Como efeito da psicanálise. Et son envie d'en témoigner auprès d'autres. E seu desejo, da sua vontade de testemunhar do que ele recolhe daí, junto a alguns outros. On parlera peut-être dans la discussion, mais vraiment, j'ai découvert le texte de 1972. Je ne sais pas si je l'avais lu ou pas il y a très longtemps, mais je l'ai redécouvert. Eu redescobri esse texto de 1972. Eu não sei se eu já o tinha lido antes, mas de todo modo eu o redescobri. Esse texto que ele enviou para a gente. C'est un moment politique très, très important pour Lacan. É um momento político muito, muito importante para Lacan. Il avait proposé la passe en 67. Ele tinha acabado de propor o passe em 67. C'est mis en place en 70. Ele foi posto em prática em 1970. Et ça a provoqué une scission dans son école. E isso de colocar em prática o passe provocou uma cisão na sua escola. Avec la création du 4e groupe, Com a criação do 4º grupo. où des psychanalystes très importants, très connus pour leurs travaux, Uma cisão em que psicanalistas muito importantes, muito reconhecidos pelo seu trabalho, soit Perrier, Valabrega, François Perrier, Valabrega d'autres, quittaient Lacan, e vários outros abandonaram Lacan. créé le 4e groupe parce qu'ils ne voulaient pas de la passe. Para criar esse chamado 4º grupo, porque eles não queriam o passe. Alors que Lacan n'a jamais dit que c'était la seule façon d'entrer dans l'école. Il n'a jamais dit que c'était obligatoire. Enquanto que Lacan nunca disse que essa era a única forma de entrar na escola. Ele nunca fez do passe uma exclusividade para entrar na escola. Et donc Lacan arrive en 1972 chez les Belges, Então Lacan chega em 1972 lá nos belgas, qui sont un peu les cousins des Français, que são um pouco os primos dos franceses, et qui connaissent 2 ans après, les Français, la même crise qu'à Paris. e que experimentam, alguns anos depois de Paris, a mesma crise. Eles estão experimentando problemas similares ao que há 2 anos antes Lacan estava vivendo na escola em Paris. Rester avec Lacan ou partir avec ceux du 4e groupe. Ou seja, permanecer com Lacan ou partir com esse 4º grupo. Et c'est dans ce contexte que Lacan répond aux questions. É nesse contexto que Lacan responde a algumas questões. Vous le direz, si vous n'avez pas connu, avec beaucoup de soin, d'attention, de sérieux. Se vocês podem ler com muito cuidado, atenção, né, levando a sério essas questões. Veut se faire entendre. Aliás, o Lacan toma essas questões com muito cuidado, com muita seriedade, porque ele quer se fazer entendido. Donc, ça se passait entre Paris et Bruxelles. Na época, isso se passava entre Paris e Bruxelas. Entre Paris et Fortaleza. Não, entre Paris e Fortaleza.
plus de 5000 kilomètres de distance, mais de 5.000 quilômetros de distância, même avec l'électronique. mesmo com os dispositivos eletrônicos. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre nous qui nous permet de constituer une école? O que faz um laço em comum entre nós, né, com esses 5.000 quilômetros de distância, para que a gente possa falar de uma comunidade de escola? Créer un entre-soi, un groupe international, ça, c'est pas original, ça se fait partout. Criar um entre si, né, um entre nós, num grupo internacional, não é uma coisa propriamente original, se faz isso em vários lugares. Mais l'école internationale, qu'est-ce que c'est? Mas uma escola internacional, o que é isso? Il y a un fait. On part d'un fait, la pratique psychanalytique existe A gente parte de um fato. A prática psicanalítica existe. dans un certain nombre de pays, pas tous. Em um certo número de países, não todos, certamente. Il y a des proportions variables selon les pays. De proporção variável, segundo os países, né, de acordo com cada país. Mais évidemment, ça ne suffit pas à constituer une cohérence institutionnelle. Mas isso, o fato de que exista a prática psicanalítica, não basta para se criar uma coerência institucional. La référence commune au nom de Freud et de Lacan est un minimum, mais Ah, ce n'est pas suffisant. A referência comum ao nome de Freud e Lacan é um mínimo necessário, mas não basta. Alors, depuis Freud, quand même, nous nous appuyons sur un abord original du symptôme. Desde Freud, a gente se senta numa abordagem original do sintoma. Non seulement il est interprétable, Não apenas ele é interpretável, mais le sujet qui s'en plaint, mas o sujeito que dele se queixa, il y tient, et il y tient plus que tout à son symptôme. ele pertence, ele está engajado mais do que tudo no seu próprio sintoma. Le sujet est attaché à son symptôme, O sujeito está ligado ao seu sintoma, terriblement. terrivelmente ligado ao seu sintoma. Et avec le temps, il peut finir par le reconnaître, cet attachement à son symptôme. E com o tempo, ele pode acabar por reconhecer esse sintoma. Mais ça ne se fait pas facilement. Mas isso não se faz facilmente. O sujeito não reconhece o seu sintoma muito facilmente. Parce que pour arriver à reconnaître le poids du symptôme, central du symptôme, il faut prendre un risque. Porque para reconhecer o que é central no sintoma, é preciso correr um risco. L'analysant doit O analisante precisa correr um risco. se sortir du discours par lequel il se représente à lui-même et aux autres, Se retirar do discurso pelo qual ele representa a ele mesmo diante dos outros. Si pour mesmo. se heurter, se cogner au mur de son inconscient, Para se chocar contra o muro do seu inconsciente. le mur de ses répétitions inévitables. O muro das suas repetições inevitáveis. Donc, je dirais que l'expérience lacanienne de la psychanalyse, Então, eu diria que a experiência lacaniana da psicanálise, elle trouve son appui ela encontra o seu apoio dans une rupture, numa ruptura. une rupture sans retour Uma ruptura sem volta, qui s'est passée dans la vie de chacun que passou na vida de cada et dont on ne veut rien savoir. e da qual a gente não quer nada saber, finalmente. L'idée de Lacan, c'était qu'à force d'en prendre la mesure, de faire le tour de cette rupture, A ideia de Lacan é que, na medida que a gente possa fazer as voltas dessa ruptura, né, non seulement elle finit par être reconnue, não apenas ela acaba por ser reconhecida, mais qu'elle finit par être désirée. mas que ela acaba por ser mesmo desejável. Elle est fondatrice, structurante d'un désir original, d'un désir inédit.
ela é fundadora, essa ruptura que o sujeito não quer saber dela, ela acaba se tornando fundadora de um desejo inédito. Ça va avec l'inédit de la psychanalyse, l'inédit du désir psychanalyse. Isso se passa nessa mesma esteira, né? Vai junto com o inédito da psicanálise e o inédito do desejo do psicanalista. Il s'agit de pousser l'expérience analytique du symptôme jusqu'au bout. Trata-se de empurrar a experiência analítica do sintoma, puxá-la até as suas últimas consequências, até o fim. Jusqu'à ce que le symptôme n'ait plus aucun sens. Até se deparar com o fato de que o sintoma não tem sentido algum, Qu'il ne reste plus qu'un déchet sans valeur. que ele não passa de um dejeto sem valor. Plus d'histoire qui se constitue à partir disso. Não há mais nenhuma história que se possa construir a partir do sintoma. Ça, c'est un moment de bascule Isso é um momento de báscula, où effectivement le sujet en analyse ne peut plus se raconter d'histoire. onde o sujeito em análise não pode mais se contar histórias, criar histórias. C'est pourtant ce que nous faisons tous en permanence, nous raconter des histoires, à commencer par la nôtre histoire. E, no entanto, a gente não faz outra coisa do que ficar inventando história, começar a contar outra história. Là où on ne peut plus se raconter d'histoire, plus comme les histoires sont épuisées, et bien là prend place le discours analytique. Ali onde as histórias foram esgotadas, onde a gente não pode mais se inventar história nenhuma, é que toma lugar o desejo do psicanalista. C'est là qu'il peut s'instituer. É aí que ele pode se instituir. Alors c'est un moment de satisfaction. Então, é um momento de satisfação, Satisfaction assez spéciale. uma satisfação muito especial, Qui quand même permet de s'alléger de toutes les vieilles histoires inutiles qu'on s'obligeait à traîner avec soi. que permite de se livrar das velhas histórias inúteis que cada um constrói sobre si. Il y a à la fois, il y a à la fois un point d'horreur absolue, Há, ao mesmo tempo, um ponto de horror absoluto, d'éjection, d'être éjecté de toute représentation, de ejeção de todas as representações, né, de expulsão de todas as representações, et un salut de satisfaction. e, ao mesmo tempo, a satisfação. Deux faces présentes, As duas faces estão presentes. l'horreur et le soulagement. O horror e o alívio. Et on peut avoir envie, effectivement, de transmettre cette expérience, de la faire vivre à d'autres. E a gente pode, eventualmente, ter o desejo de transmitir, de fazer outras pessoas experimentarem essa mesma experiência. Surtout quand on sait à quel point ça peut être pour d'autres urgent de proposer cette expérience. Sobretudo quando a gente passou pela urgência de se produzir essa experiência. Malgré tout quand même, malgré le prix payé, Apesar de tudo, apesar do preço que tem que ser pago, il me semble que la capture dans le discours analytique reste quelque chose d'extrêmement fragile. me parece que a captura pelo discurso analítico permanece alguma coisa muito frágil. Qui est très vite recouvert par les habitudes. Ela é muito rapidamente recoberta pelos hábitos. Et finalement, on n'arrête jamais de se raconter des histoires. E, finalmente, a gente não deixa nunca de ficar se contando histórias. Volta a contar histórias. Même les analystes se racontent des histoires, et Dieu sait si ça prend beaucoup. Mesmo os analistas fazem de produzir histórias, e eles fazem muito isso. La question, c'est évidemment de ne pas s'en raconter quand on est en fonction d'analyste avec un analysant. A questão é de não ficar se contando histórias quando a gente está na função de analista para um analisante. C'est déjà beaucoup. Já é bastante. C'est déjà beaucoup parce que c'est considéré, c'est accepté de considérer que dans une analyse, on n'y est pour rien. Isso já é muito, porque trata-se de considerar que em uma análise a gente não se coloca aí por nada, por uma questão específica, né?
Ce qu'on peut faire de mieux, c'est ne pas empêcher. O que a gente pode fazer de melhor é não impedir. Quelquefois, de donner un coup de pouce, un coup de pouce à une petite Às aide, vezes a gente precisa dar um empurrãozinho, petite aide pour changer l'angle de vue du patient, de l'analysant sur sa propre histoire. às vezes só um empurrãozinho para mudar o ângulo de visão do analisante sobre a sua própria história, Montrer que cette histoire peut être vue autrement, entendue autrement. mostrar que essa história que ele está contando pode ser vista de outro modo, de outro ângulo, Pas nécessairement le sens dramatique qu'il lui donne, que não precisa ter necessariamente esse sentido Sim. dramático que ele dá, le sens déterminant, o sentido determinante que ele dá a essas histórias. mais on y est pour rien. Mas a gente não está aí para nada, para fazer nada. Voilà une dimension d'effacement qui est quand même assez rare dans les professions communes. Há nessa experiência algo de apagamento, que é muito raro nas outras profissões. Ninguém se apaga nas outras profissões, né? Como analista. C'est déjà pas facile de ne pas se raconter des histoires quand on est analyste, ça pratique avec un patient. Então, já não é fácil, já basta isso, não se contar histórias quando você está na prática como analista com seus pacientes. Mais encore plus difficile de ne pas se raconter des histoires quand on est entre analystes. Mas já é bem mais difícil não se contar histórias quando a gente está entre analistas. C'est pour ça, je pense, c'est une des raisons qui fait qu'il vaut mieux que le psychanalyste ne soit pas seul à s'interroger sur ce qu'il fait. E aí está uma das questões que eu acho que é melhor que o analista não esteja só quando se trata de interrogar o que é que ele faz, sua prática. Ça permet au moins de voir que les autres en parlent autrement. Isso permite, pelo menos, de perceber que existem outros que falam de outra maneira, né? Já diferente. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison nécessairement, les autres. Não quer dizer que os outros tenham razão necessariamente. Ça ne veut pas non plus dire que tout le monde a raison. Não se trata de ir para um lugar onde todo mundo tem razão. C'est que moi, je pense quand même que vous savez, on raconte qu'il est interdit d'étudier le Talmud tout seul. Le Talmud. Que não Interdit que é proibido de estudar o Talmud sozinho. C'est pareil pour la psychanalyse. É parecido com a psicanálise, não dá para estudar sozinho. J'ai connu des gens qui voulaient étudier Lacan tout seul, ça les a rendus fous quand même. Eu conheço alguns que deram isso de estudar Lacan sozinho e ficaram mais loucos. Terminaram loucos. C'est pas possible. Não é C'est possível. pas possible parce qu'à un moment, on est pris dans une histoire, sa propre histoire, sans s'en rendre compte. Não é possível porque num determinado momento a gente acaba entrando na própria história. Et c'est pour ça que ce sur quoi je vais insister ce soir, c'est finalement l'extraordinaire fragilité du discours analytique. E é por isso que eu vou insistir hoje à noite nisso, nessa extraordinária fragilidade do discurso analítico. Nous avons notre mythologie à nous. Nós temos a nossa própria mitologia. Dans notre mythologie, le discours analytique a été sauvé par Lacan. Na nossa mitologia, o discurso analítico teria sido salvo por Lacan. Sinon, il se serait perdu dans la psychologie adaptative. Se não fosse Lacan, a psicanálise teria se perdido na psicologia adaptativa, La rééducation psychothérapique. na reeducação psicoterápica. Ce que Lacan a appelé ironiquement le petit traité de fesses avec le sourd-moi. Foi a minha única dúvida com relação ao texto dele. Isso que Lacan chamou o pequeno tratado das nádegas ou da bunda com o super-eu. Expression assez vulgaire, mais assez parlante, É uma expressão bem vulgar, mas que fala muito, que diz muito. qui aujourd'hui nous fait rire, mais il faut bien se rendre compte que le bonheur génital était un slogan promu par les analystes à l'époque de Lacan. A gente precisa ter em conta que no momento em que Lacan fala disso, né, esse tratado da bunda com o super-eu, o que está em jogo são as promessas
da satisfação genital pelos pós-freudianos. On le dit très joliment, il dit, si cette formidable entreprise, cette œuvre de Freud consiste simplement à finir dans ce petit traité de fesses, il y a quelque chose qui ne va pas. Se essa formidável obra de Freud tivesse terminado apenas nesse tratado da bunda com o super-eu, isso não caminharia, isso não ia dar em nada. Et on le voit, Lacan a consacré toute sa vie à la psychanalyse. E nós vemos, Lacan consagrou toda a sua vida à psicanálise. Il a passé toute sa vie à démontrer qu'elle permettait une logique subjective, inédite, nouvelle. Ele passou a vida inteira empenhado em demonstrar que ela permite uma lógica subjetiva inédita. Pas seulement un lien nouveau, au sens vague, Não é apenas um laço novo no sentido vago, c'est une logique inédite, é uma lógica inédita, logique subjective, logique du sujet. uma lógica subjetiva, uma lógica do sujeito. Il propose ça dès 1945, Ele propõe isso desde 1945, dans son article sur le temps logique. no seu artigo, no seu texto sobre o tempo lógico. Là, cette expression, logique subjective inédite. Lá tem essa expressão, é uma lógica subjetiva inédita. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai que la psychanalyse a changé le monde. Então, desse ponto de vista, é verdade que a psicanálise mudou o mundo. Un des points sur lequel Lacan a insisté, c'est l'unité de référence. L'unité? Qu'est-ce qui fait unité? Uma das questões que Lacan colocou é sobre o que faz com que haja uma unidade. L'unité, dans la pensée classique, a toujours été la sphère. A unidade no pensamento clássico foi desde sempre a esfera. L'idée d'un tout sphérique. A ideia de um todo esférico. Lacan veut démontrer que cette idée d'unité sphérique est un fantasme. E Il n'y a Lacan, pas d'unité sphérique. tentou demonstrar que essa experiência, essa ideia de uma experiência esférica é um fantasma. Ela não existe. Ce sont toutes ces élaborations sur le tout. Sur le tout. Essas elaborações são todas sobre um todo. Le tout est l'exception d'un côté, le pas tout de l'autre. Lacan elaborou o como o da exceção de um lado e o não todo do outro. L'unité n'est plus la même depuis la découverte de l'inconscient. Então, a unidade não é a mesma depois da descoberta do inconsciente. Fait la subjectivité, fait un, eh bien, c'est le trait. A unidade que faz a subjetividade, que faz com que haja é o traço. Não é a esfera, mas é o traço. L'autre chose qui a changé la perception du monde dans la psychanalyse, A outra coisa que mudou a percepção do mundo pela psicanálise, l'autre chose, c'est qu'il existe un commandement à jouir. a outra coisa é o fato de que existe um mandamento que manda gozar, um mandamento do gozo. L'impératif à jouir, Um imperativo de gozo, qui a cessé, qu'on a toujours connu, on a toujours su que les gens se conduisaient mal, évidemment. que nasce Dans les faits, concrètement, la question de la jouissance s'est toujours posée. nos fatos concretos, na vida concreta, a questão do gozo sempre se colocou. Mais au lieu, par la psychanalyse, au lieu d'être condamné et rejeté, Mas pela psicanálise, ao invés desse gozo ser condenado e rejeitado, exclu du champ de la réflexion, excluído do campo da reflexão, eh bien, le commandement à jouir est devenu un objet de considération théorique. esse mandamento de gozo se tornou, na psicanálise, objeto de uma elaboração teórica. Le surmoi, O super-eu, n'est-ce pas, et la prise en compte de cet impératif de jouissance est nécessaire à l'élucidation du symptôme. a consideração desse imperativo de gozo é necessária para a elucidação do sintoma. Trabalhar sobre esse imperativo de gozo é necessário para a elucidação do sintoma.
Alors, on peut ajouter pour l'un du trait Então, nós podemos também acrescentar para o do traço, que comme l'un de la sphère, que como o da esfera, il vient du signifiant, de l'autre du signifiant. ele também vem do outro do significante. Mais l'un du trait, il vient d'un manque. Mas a diferença é que o do traço vem de uma falta. Trait d'un- É o traço de uma falta. C'est ce qui permet de situer à sa place dans la logique, dans l'articulation théorique, quelque chose qui a tracassé un certain nombre de philosophes depuis très longtemps. É uma ideia que permite localizar, numa elaboração teórica, uma coisa que deu trabalho aí aos filósofos durante muito tempo, que perturbou os filósofos durante muito tempo. La place du manque dans le désir. Ah, pardon? La place du manque dans le désir. O lugar da falta no desejo. Et le problème, c'est que on fait tout le monde fait tout, fait n'importe quoi quand même pour que l'un tourne en rond, pour revenir à la sphère. E o problema é que todo mundo faz de tudo para que o traço se transforme numa esfera. A insistência é essa, de fazer do traço uma esfera. On va même jusqu'à inventer la psychanalyse. Nós vamos até o ponto de inventar a psicanálise. Ça, c'est le reproche que Lacan faisait à Freud. E, em todo caso, é a crítica que Lacan fez a Freud. Reprochait à Freud d'avoir tout fait pour sauver le père. Lacan criticou Freud por ter feito de tudo para salvar o pai. Alors que Lacan, lui, s'est positionné dans la psychanalyse comme celui qui a pris acte de ce qui tracassait Freud, de ce qui le troublait. Enquanto que Lacan foi aquele que tomou, a posição de Lacan foi de fazer o ato nesse ponto que criava problema para Freud. Nesse ponto em que Freud tentou salvar o pai, Lacan se coloca pela via do ato. Le malaise de Freud et du temps de Freud, c'était la ruine de l'un paternel. Porque o mal-estar, na época de Freud, era a ruína do paterno. Lien paternel comme lien d'engendrement et de transmission. Paterno, o lugar paterno como lugar de criação e de transmissão. Un lien qui était mis à mal, affaibli par les assauts du discours de la science. Lugar que estava sendo abalado, estava sendo problematizado pelos ataques da ciência, pelas as ações da ciência. Alors, Lacan a pris acte. Lacan fez ato nesse lugar, tomou como ato nesse lugar. Le discours de la science a éjecté l'un paternel. O discurso da ciência ejetou o paterno. Mais n'a pas supprimé pourtant le discours du maître. Mas não suprimiu, no entanto, o discurso do mestre. Ele suprimiu o lugar paterno, mas não o discurso do mestre. Père peut être un relais, représentation de ce discours. O pai pode ser apenas uma representação desse discurso do mestre. Jusqu'au Père éternel. Até mesmo o pai eterno. Tant qu'il y avait ce relais, cette médiation, bien, Dieu s'en allait pas plus mal. Enquanto havia essa mediação do pai ou do pai eterno, a gente podia dizer que as coisas não iam tão mal. Vous pouvez négocier sa peine. Nós podíamos negociar com esse pai eterno as penas. Vous pouvez plaider sa cause. Nós podíamos Plaider sa cause. Como au tribunal. Apelar. Nós podíamos apelar pela sua causa, como num tribunal, né? Apelar para esse pai. Plaider les circonstances atténuantes. Apelar por circunstâncias atenuantes. Responsabilité. De responsabilidades. De irresponsabilidades. S'il n'y a plus de médiation, évidemment, la férocité du discours du maître est nette. Se não há essa mediação, a ferocidade do discurso do mestre é mais clara. Aujourd'hui, le discours du maître, c'est la science. Hoje em dia, o discurso do mestre é a ciência.
Et c'est ce que Lacan a dégagé comme caractéristique de la science, les petites lettres. Les petites lettres avec lesquelles on écrit les équations. E o que Lacan extraiu como característica da ciência são as pequenas letras das equações. Et Lacan est passé comme ça du discours de la science au discours du capitaliste. E Lacan passou, assim, do discurso da ciência ao discurso do capitalista. Le discours du capitaliste qui est justement le maître qui n'est plus repris, qui obéit aux équations, qui obéit à la science, No discurso plutôt à capitalista, une incarnation. no discurso do mestre, é um mestre que obedece, que obéit à ciência. Oui, É um mestre que obedece à ciência, sans incarnation. sem encarnação. Ce qui fait que le sujet se retrouve seul. O que faz com que o sujeito se veja sozinho. Não tem a quem On va apelar. insister là-dessus, nous sommes aussi tous prolétaires, qui n'a que le corps pour se représenter. Você sabe que Lacan diz, são todos proletários, sem a quem recorrer. De certaine façon, chacun est seul, chacun est le propre, et son propre maître, le maître de son propre esclavage, De certa forma, agora cada um é mestre, mestre da sua própria escravidão. et donc avec personne pour le commander E não há ninguém para comandá-lo, et personne pour le protéger. mas se não tem ninguém para comandá-lo, também não tem ninguém para protegê-lo. D'où la question, à quoi obéissons-nous à l'époque du discours du capitalisme, du discours de la science triomphante? Daí a questão, a que é que a gente obedece no discurso do capitalista, no discurso da ciência? Qu'est-ce qui nous dirige? O que é que nos dirige? Les explications ne manquent Não faltam explicações. pas. Pulsion déchaînée, Os que falam de pulsão, de pulsão, déchaînée, desencadenada. sim, dos desencadeamentos. D'autres parlent de jouissance, débridée, déchaînée aussi. Outros falam de um gozo desenfreado. D'autres parlent, avec Lacan, de la soif du manque à jouir. Outros falam com Lacan de uma sede da falta de gozo, da falta a gozar. Ou d'une souffrance qui ne trouve plus d'adresse. Ou de um sofrimento que não encontra endereço, não tem para onde ser endereçado. En tout cas, le disque du maître est là. De todo modo, o discurso do mestre está aí. Il s'agit le premier, le seul, Se trata de ser o primeiro, o único, et la période actuelle, c'est peut-être parce que je suis français que ça se passe à Paris, mais je trouve que des très belles illustrations du discours du maître, ce sont les Jeux olympiques. acho que, já que eu venho de Paris, um exemplo que eu posso dar muito claro desse discurso do mestre são os Jogos Olímpicos. Façon de distribuer des classements, des médailles, Se trata de distribuir classificações e medalhas, de distinguer le premier, de distinguir os primeiros, et ensuite les places du second, du troisième, qui ne sont pas les mêmes, e depois, em seguida, o lugar do segundo e do terceiro, que não são o mesmo, sans parler du quatrième. sem falar do quarto. Celui où commence l'anonymat, Aí onde começa o anonimato, qui est peut-être la pire. que é o, Peut-être la pire, c'est le quatrième, je sais. que é o pior. O quarto é o pior. Mais on voit que ce sont quand même des gens qui se donnent beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mas a gente vê de todo modo que são pessoas que se dão muito mal, esses atletas. On peut se demander qu'est-ce qui fait qu'ils se donnent autant de mal. E a gente pode se perguntar o que é que faz com que eles se deem Ils se tão donnent, mal. ils se donnent autant de mal que les psychanalystes. Eles passam pior do que os psicanalistas, Qui pourtant se donnent du mal déjà aussi. que também se dão mal também. Alors je conclus, j'avance vers la conclusion par quelques formules comme ça. Então, eu passo a conclusão por algumas fórmulas. Tout ce que je viens de vous dire, en reprenant Lacan, ça met quelques petites choses en lumière. Tudo isso que eu disse, retomando Lacan, coloca uma coisa em evidência. Des choses qui peuvent être choquantes, Coisas que podem ser bem chocantes. comme ce que dit Lacan dans cette discussion avec les collègues belges. Como o que diz Lacan nessa discussão com os colegas belgas. Ça, Lacan balance
on les balance, jette. É, sim. Nous sommes tous racistes. Lacan joga para o seu público, nós somos todos racistas. Choquant. Nous sommes tous racistes pour Lacan, au sens où le signifiant maître fait des races, constitue des races. Então é chocante, mas nós somos todos racistas na medida em que o significante mestre faz as raças, constitui as raças. Que nous ne voulions ou pas, nous sommes inscrits dans une race de jouissance. Que nós queiramos ou não, nós estamos inscritos numa raça de gozo, Ce n'est pas nécessairement du tout celle de tout le monde. que não é necessariamente mesmo a mesma de todo mundo. Une des conséquences, c'est que nous ne demandons qu'une chose, Uma das consequências é que a gente se pede alguma coisa. au moins cette chose-là, nous nous demandons à obéir. Uma dessas coisas que a gente pede por obedecer. A gente pede algo a quem obedecer. Ça reste un des grands mystères quand même de l'humanité depuis très longtemps. Isso permanece um dos grandes mistérios da humanidade desde muito tempo. Qu'est-ce qui fait qu'ils obéissent? O que é que faz com que se obedeça? Pas seulement à Hitler, mais jusqu'à Hitler, ils ont obéi. Perdão. Hitler. Pas seulement Ah. obéir à Hitler, Até, não somente a Hitler, mas a Hitler todo mundo obedeceu. mais ils ont été jusqu'à obéir à Hitler. Eles foram até esse ponto de obedecer a Hitler. Et vous le savez, au Brésil, on le sait en France, ça peut tout le temps recommencer. E como vocês têm percebido no Brasil e também na França, isso pode a qualquer momento recomeçar. Cet acharnement de l'humanité à obéir. Essa queda da humanidade por obedecer. Et en plus de ça, nous croyons à la punition. E mais do que isso, a gente crê na punição. Ah, c'est pour ça que nous nous donnons du mal, quand même. É por isso que a gente se faz mal mesmo. Ce que Freud a appelé le masochisme originel. Foi o que Freud chamou de um masoquismo original. Ça l'a tellement frappé, ce masochisme originel, qu'il en a fait un fantasme fondamental. Nós somos tão atingidos por esse masoquismo fundamental que chega a construir um fantasma, esse masoquismo primário, né, faz construir um fantasma fundamental. On bat un enfant. Bate-se numa criança. Chacun, qu'il le sache ou non, rêve de se faire battre. Cada que saiba disso ou não, sonha em se fazer bater. Et à sa façon à lui de se faire battre. E da sua própria maneira de se fazer bater. C'est-à-dire justement de rencontrer le mur de réel Se trata justamente de encontrar o muro do real, contre lequel il se cogne contra o qual ele se choca et se fait mal. e se faz mal. Et il se promet de ne pas recommencer. E ele se promete de não voltar a esse ponto, de não fazer isso de novo, não repetir, Et il recommence. e ele recomeça. Une mise en scène un peu différente, Cada com uma mise-en-scène, uma cena um pouco diferente, mais le fond reste là. mas a base continua a mesma. Chacun a sa façon à lui de se faire battre. Cada tem a sua própria maneira de se fazer ser batido. Façon privilégiée, symptomatique. Sua forma privilegiada, sintomática. Ça pourrait être d'ailleurs un des enseignements de la passe. Pardon. Ça pourrait être un des enseignements de la passe. Isso poderia ser dos ensinamentos retirados do passe. Voilà comment je me suis fait battre pendant toute ma vie jusqu'à la fin de mon analyse. Tá aqui, eu mostro a vocês como é que eu fiz para me fazer ser batido durante toda a minha vida, até o fim da minha análise. Mais oui, comment j'ai raté, comment j'ai mis en scène le ratage fondamental. Como foi que eu coloquei na cena essa falha, esse fracasso fundamental? Tâche fondamentale du tout, de la sphère. Esse fracasso fundamental do todo, da esfera. Que justement j'ai rencontré très tôt dans ma vie. Que, de todo modo, eu encontrei muito cedo na vida. Dans un événement inoubliable. Em acontecimento inesquecível. Mais pourtant oublié. Mas, no entanto, esquecido. Possible de reconstruire. Qu'il est possible de reconstruire. Que é possível de ser reconstruído. C'est pas facile. E não é fácil. Donc nous obéissons, nous demandons à être punis. Então a gente obedece, a gente pede para ser punido.
Et même nous nous auto-punissons. Je viens de dire. E até mesmo a gente se autopune, como eu acabei de dizer. L'autopunition, je vous ferai remarquer que c'est avec ça que Lacan a commencé. A autopunição foi com isso que Lacan começou. Sa thèse sur le cas Aimé, c'est un cas d'autopunition. A sua tese do caso Aimé é um caso de autopunição. Lacan ne cessera jamais de s'interroger là-dessus, même si ce n'est pas explicite. E Lacan nunca deixou de se perguntar sobre isso, mesmo quando ele não está sendo explícito. Alors, on pourrait dire que nous punissons pour obtenir le pardon, Então a gente pode dizer que a gente se pune para obter o perdão. façon de faire consister l'autre. É um modo de fazer consistir o outro, fazer existir o outro consistente. Et ce n'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout que le sujet souhaite le pardon. Mas não é nada garantido que o sujeito queira esse perdão. C'est pas du tout certain qu'il le désire, Não é nada certo que ele o deseje, que ele queira esse perdão. même s'il le demande. Mesmo que ele o peça. Ça, c'est une grande difficulté, justement, à la fin de l'analyse. Essa é uma grande dificuldade mesmo para o fim da análise. L'attachement du sujet à son symptôme. O agarramento do sujeito ao seu sintoma. Como ele fica agarrado ao seu sintoma. Veut rester impardonnable. Ele quer permanecer imperdoável. Et finalement, c'est là, j'approche de la fin, c'est là que la psychanalyse retrouve le discours contemporain. E é aí que a psicanálise reencontra o discurso contemporâneo. L'inconscient, depuis le temps de Freud et avec Lacan, l'inconscient, ça a été, mais ça n'est plus l'histoire d'une réalisation impossible. O inconsciente, desde Freud e depois de Lacan. Você pode repetir? Oui, ça n'est plus l'histoire d'une réalisation impossible. Não é mais uma história de uma realização impossível. L'inconscient, ça n'est plus le complexe du type. O inconsciente não é mais o complexo de Édipo. Le désir interdit, O desejo interdito. interdit comme cause même du désir. O interdito como causa do desejo. Mais ça, c'est l'inconscient de Freud. Ce dont je parle là, c'est l'inconscient de Freud. É o inconsciente em Freud, evidentemente. L'inconscient, Lacan l'a dit lui-même, l'inconscient n'est pas de Freud, il est de Lacan. E Lacan disse mesmo, o inconsciente não é de Freud, ele é de Lacan. Lacan dit Lacan disse isso. l'audace de dire ça. Ele teve a audácia de dizer isso. Ouais, fallait oser. É preciso mesmo ousar. Il l'a dit assez tard. Ele disse bastante tarde, isso, mas disse. Donc l'autre versant de l'inconscient, c'est aussi un versant signifiant. A outra versão, então, do inconsciente é também uma versão significante. Mais c'est des restes, c'est les mots entendus, Mas, de resto, são as palavras ouvidas, traces verbales, os traços verbais, qui constituent la substance même de la voix. que constituem a substância mesmo da voz. Cette voix qui nous assujettit Essa voz que nos assujeita et qui subjuga en même temps fait consister e que, ao mesmo tempo, faz consistir o outro. l'autre d'une jouissance qui nous reste toujours opaque. O outro de um gozo que permanece para a gente sempre opaco. Pour l'inconscient, ce sont des mots entendus No fundo, o inconsciente são essas palavras ouvidas, como as palmadas da criança que é espancada em Freud, mas são palavras que dizem goza. Là, je risque quelque chose. Lacan a dit le surmoi, c'est l'impératif jouir. Aí a gente arrisca alguma coisa. Lacan disse que o super-eu é o imperativo goza. Est-ce qu'il est possible, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est jouir avec moi? Eu acho que é possível dizer, eu me permito dizer que não só é goza, mas é goza comigo. Il y a un jouir qui fait consister l'autre. Ou seja, um gozo, um goza que faz consistir o outro. Como se houvesse um outro que diz goze comigo. Isso esse outro passa a consistir. Vous savez que justement, ce jouir avec moi, c'est l'impossible.
E vocês sabem justamente que esse goza comigo é o impossível. Si je jouis, je me perds. Se eu gozo, eu me perco. Eu perco a mim. Quand je ne suis pas, là où je suis, je ne pense pas. Lá onde eu sou, eu não penso, e onde eu penso, eu não sou. Je conclus par cette question. Qu'est-ce qu'il en est du surmoi après une analyse? Eu concluo com essa questão, então. O que que se passa, o que que acontece com o super-eu depois de uma análise? Qu'est-ce que ça dit comme changement pour l'analysant dans son rapport à sa fonction surmoïque? O que que isso implica para o analisante na sua relação com essa função superegóica? Et aussi, qu'est-ce qu'il en est du surmoi dans une école de psychologie? E também, o que que se passa, o que que acontece com o super-eu numa escola de psicanálise? Qu'est-ce qu'on s'y donne comme mal? Parce que le surmoi, ça consiste à donner du mal. O que que a gente se, no que a gente se faz mal, já que o super-eu consiste nisso, em se fazer mal? Qu'est-ce qu'on s'y donne comme mal pour que l'écriture du discours analytique se maintienne? O que a gente se dá mal para que a estrutura do discurso analítico se mantenha? Et comme C'est comme le prix qu'on paie pour que l'écriture se maintienne. se maintienne. Que preço é que a gente paga para que a estrutura do discurso analítico se mantenha? J'ai assez insisté sur sa fragilité. Eu já citei bastante a fragilidade desse discurso. Effectivement, la façon dont elle peut se maintenir, c'est par les questionnements, les témoignages et les questionnements de l'extérieur. Então, a forma como ele pode se manter, o discurso analítico, é pelo questionamento e pelo testemunho. Maintien pelo questionamento De l'expérience. da experiência. O questionamento e testemunho da Questionnement experiência. et élaboration de E l'expérience. elaboração da experiência. Alors, par écriture du discours, j'entends bien sûr l'écriture des 4 discours avec des petites lettres. Então, por escritura do discurso, eu entendo a escritura do discurso com as 4 letras dos discursos lacanianos. Mais je pense que les nœuds borroméens et les tresses, auxquels Lacan s'est intéressé à la fin de son enseignement, Mas eu creio que também os nós borromianos e as tranças, às quais o Lacan se interessou no final do seu ensino, ce sont aussi des écritures du discours analytique. são também formas de escritura do discurso analítico. C'est pour ça que finalement, je suis plutôt d'accord avec moi. É por isso que, finalmente, eu estou um pouco mais de acordo comigo mesmo. La direction d'une cure, c'est bien l'école. A direção de uma cura é mesmo a escola. La cure, c'est certainement la pratique du discours. A cura La cure elle-même, c'est la pratique du discours. a cura é ela mesma uma prática do discurso. Et l'école, c'est un lieu où s'inscrivent ceux qui veulent contribuer à faire exister ce discours. Mas a escola, ela se inscreve a partir desses que querem contribuir para fazer existir esse discurso. À travers son écriture, A partir da sua escritura, através da sua escritura. pas seulement sa mise en pratique. Não apenas pela sua prática, mas também pela sua escritura. Toujours d'une certaine façon indécidable, la pratique. Que a prática, por si mesma, ela é de todo modo indecidível. Donc, contribuer à faire exister l'écriture du discours, Então, contribuir para fazer existir a escritura do discurso, et par là son histoire aussi. c'est pas. Et du coup, aussi son histoire. L'histoire du E também a sua história, né? Fazer existir essa escritura é fazer existir também a sua história. histoire très jeune, Uma história muito jovem, très tourmentée, cheia de tormentas et dont les tourments sont loin de terminer, e que não são, estão longe de terminar, mais quand même, le pari que nous faisons, mas mesmo assim, a aposta que a gente faz c'est que l'œuvre de Lacan, é de que a obra de Lacan, certainement basée sur la découverte, certamente baseada na descoberta de Freud, que l'œuvre théorique, théorico-logique mas que a obra teórica ou mesmo lógica de Lacan, de Lacan est une sorte de cadre essentiel pour é uma espécie de quadro essencial para a gente.
consiste pas justement simplement à le répéter. que não consiste justamente a simplesmente repeti-lo. Bon, allez, je m'arrête là. Então, eu fico por aqui. J'espère qu'il y aura quelques questions. Eu espero que vocês coloquem questões para a gente En continuar. tout cas, merci pour votre attention. De todo modo, obrigada pela sua atenção. Merci pour votre travail de E a- traduction. Então, a gente passa agora para o Paiva, que vai colocar algum comentário sobre a fala do Marco, e em seguida a gente abre para as questões. Vous Paiva, avez en français ou- Não, eu vou traduzir Paiva. Já traduzir Paiva com Então, você vai ler devagar, Ah, Paiva. bon, je parle pas très Oui. bien. Mais vous avez quand même m'aidé avec quelques mots. Oui. Ele me ajudou aqui com algumas palavras que eu não entendi. Bom, Vai vai sim, ser pai. breve o comentário. E você vai. Mon commentaire va être bref. Obrigado, Mark. Merci beaucoup, Marc. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade de vir aqui no meio de suas férias. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'accepter de venir à notre forum au plein milieu de votre vacances. Até o nosso fórum trabalhar conosco. À notre forum pour travailler avec nous. A- Excusez-moi. Comme d'habitude, je me mêle de tout. Comme d'habitude, eu misturo tudo. Je vais lire le français. Oui, Ah, c'est bien. peut-être. Comme ça nous Mais fera quelque chose peut changer. Oui, ça nous fera gagner 5 minutes. oui, 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 oui. Pour la discussion. É pequenininho. Então, abrir um espaço para a escola no meio das férias. Talvez porque o inconsciente não tira férias, como sabemos. Mas, mesmo assim, é uma gentileza esse gesto. Faço. Mark aceitou prontamente esse convite. Então, é uma alegria para nós recebê-lo aqui, principalmente porque quando falamos da escola atualmente, estamos falando também da internacionalização e do plurilinguismo. Agradeço também ao texto muito importante que Mark produziu a partir da frase "A direção de uma análise é a escola". De onde veio essa frase? Como ela surgiu? Em minhas memórias, durante a discussão após uma fala de Mark no Encontro Nacional de Salvador em 2011. O que se perde e o que fica em um processo de tradução? O que é possível de se transmitir a partir da psicanálise? É da ordem do dito ou do dizer? De qualquer forma, esta frase chegou até mim de maneira muito enigmática. Na época, eu estava no momento de entrada para o Fórum Fortaleza e algo da direção para a escola já estava presente desde aí. Direção aqui no sentido de orientação, vetor. Talvez como Lacan formule do être. La question que Lacan pose sur être. Peut-être la question O passe do Lacan, la passe de Lacan, lá de Lacan. Então, acredito que a pergunta que Mark nos apresenta com seu texto é muito importante para nós. Como é que podemos constituir um entre nós, né? Como é que nós podemos fazer laço nessa escola? Qual a especificidade desse entre si para os analistas, uma vez que estamos advertidos dos riscos de trabalhar a partir da lógica dos grupos? Essa especificidade seria a forma original de lidar com o sintoma? Seria a unidade de referência passada da esfera ao traço? Se cada um é responsável por sua forma de gozar, se o gozo é singular, como fazer escola? Como fazer laço na escola?
Lacan, ao falar com os membros de uma escola em Bruxelas, o texto que Marx citou e que disponibilizou para a gente, diz que também tem muitas questões e problemas com sua escola em Paris. Que façamos então as perguntas circularem e talvez possamos ter alguma oportunidade de transmissão. Então, passo a palavra para vocês também fazerem as perguntas e que as perguntas possam circular aqui. Est-ce que vous voulez commenter quelque chose à propos de tout le monde pas va ou on peut ouvrir pour Oui, on peut peut-être? ouvrir la question. Oui, bien sûr. Bon. Merci, Païva. Merci. Olá, boa noite. Eu fiquei Bonsoir. muito, Devagar para poder passar para eu fiquei muito interessado na questão da base da democracia como base para a palavra, como possibilidade para a palavra que ele falou no início. Il était très intéressé par la proposition qu'il vous faisait de la démocratie comme fondement pour la circulation de la parole. E com a relação, inclusive, do discurso ético com a ciência e essa nova roupagem. À propos de la relation du discours du maître avec la science dans cette proposition que vous avez faite. E me veio a pergunta, como ele vê esses movimentos sociais hoje de um retorno ou de uma ressuscitar, vamos dizer assim, um pai morto, se ele vê como de fato um retorno. Il veut savoir comment vous pensez ce mouvement aujourd'hui, selon lui, c'est de ressusciter les frères morts. Ou se ele vê como uma tentativa de identificação e de retorno desse apelo que ele falou. Si vous pensez ça comme un mouvement de retourner cette demande que vous avez parlé, c'est pour demander à ses frères. Junto com essa punição. Bien avec la punition. Oui, on va prendre plusieurs Bom, questions. Sinon, j'ai pas- moi aussi, je voudrais faire quelques commentaires. Eu estou como tradutora, mas eu queria também colocar um comentário, então eu vou falar. Si vous voulez bien, s'il y a d'autres questions. Sim, e a gente pode ver se tem outras questões para juntar. Bom, vous voulez commenter? Je pode. Mais moi aussi, je voudrais poser une question, un commentaire quand même. Je pensais que c'était très intéressant la façon comme le mot fait les zigzags. Zigzag, ricochete le mot. Oui, 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 oui. Parce que eu achei muito interessante como a palavra faz uma espécie de um zigue-zague, como ela ricocheteia. Dès que nous parlons aujourd'hui à propos du plurilinguisme et international, de l'école internationale, parce que Paiva a entendu vous parler à Salvador parmi une traducteur. On ne sait pas ce qu'il a entendu, ce que la traductrice a dit de votre mot. Et donc, vous avez reçu votre mot de Paiva, mais vous avez compris, selon, si je entendu votre texte bien, vous avez entendu la direction de l'analyse sur l'école. Então, que ele entendeu a direção de uma análise à escola como direção, como comandement. Mais Paiva a entendu, il a dit, direction comme vecteur d'orientation. Oui, mais si vous pouvez commenter. Bonne direction. Oui, si vous pouvez commenter ça. Donc, si vous pouvez commenter isso, penser l'orientation à l'école, la direction de l'analyse comme une direction à l'école, au sens d'un vecteur, c'est la prise en compte justement que l'autre manque. Il n'a pas d'autre pour commander.
Donc, c'est ça que l'école présentifie avec le dispositif. Então, eu estou dizendo assim, tomar a direção à escola como orientação, como vetor, é justamente extrair as consequências de que o outro falta. Não existe esse outro que vai comandar e que vai punir. Então, é em função disso que Lacan propõe a escola. Se for c'est direction et non directrice. Bon, se vous pouvez commenter ça. Mais uma? Não? Si, vous? Allez. Bien, merci à Maïva pour vos questions. Ah, Outro? Aqui. Ele vai dizer. Então, eu agradeço a Paiva e as questões de vocês. c'est intéressant et compliqué l'histoire de la démocratie. É uma questão complicada essa história da democracia. C'est nécessaire du point de vue des libertés individuelles. É necessária do ponto de vista das liberdades individuais. Dans la psychanalyse n'est pas démocratique E, ao mesmo tempo, a psicanálise não é democrática, du tout. de maneira alguma. La singularité de chacun A singularidade de cada s'accompagne aussi de différences qui ont des répercussions sociales. se acompanha também de diferenças que têm repercussões sociais. Pas d'égalité. Não existe igualdade, de todo modo. Les gens sont différents, certains ont plus de chance, de succès que d'autres. As pessoas são diferentes, alguns têm mais sucesso que outros. L'illusion de la communauté égalitaire ne fonctionne pas chez nous. A ilusão da igualdade, uma comunidade de igualdade, não funciona entre nós. Sauf à considérer les choses du point de vue du manque. Exceto se a gente considerar as coisas do ponto de vista da falta. Seule chose qui assure notre démocratie psychanalytique, A única coisa que assegura a nossa democracia psicanalítica c'est que personne ne peut y occuper la place de l'autre. é que ninguém pode ocupar esse lugar do outro. Et c'est exactement ce qui fait le point de départ des forums, de l'international du forum, par rapport à ce qui s'est passé à l'AMP. É Vous exatamente, savez tous. é exatamente o que faz a diferença da criação dos fóruns do campo lacaniano em relação à Associação Mundial de Psicanálise, a ANP. Et, bon, et là aussi, il y a une démocratie. Pour reprendre cette histoire, qui est la répétition de la mise en place de la PAS en 70, ce qui s'est passé pour nous en 2000. Há uma repetição disso que se passou com o passe, que aconteceu com o passe em 1970 e em 2000. Il n'est pas question de contester l'exceptionnalité d'une personnalité comme Jacques Alain Miller. Não é uma questão de contestar a excepcionalidade de uma personalidade como Jacques Alain Miller. Ce qu'il a apporté à Lacan, l'enseignement de Lacan, etc. O que ele trouxe para Lacan, né, o que ele aportou ao Lacan, etc. Et à partir du moment où il s'est mis à vouloir occuper la place de l'autre, Mas a partir do momento em que ele começou a se colocar nesse lugar de outro, réguler les carrières jusqu'aux nominations dans la PAS, regular as carreiras até na nominação do passe, celles qui lui convenaient, celles qui ne lui convenaient pas, aqueles que lhe convinha e os que não convinha. et bien là, ça a dérapé. Então aí as coisas começaram a desandar. Personne ne peut. Ninguém pode fazer o outro, encarnar o outro. Ça, c'est rédhibitoire quand quelqu'un fait l'autre, sort du jeu. É uma coisa assim, quando alguém se coloca nesse lugar de fazer esse outro, ele sai do jogo. Il se fait sortir. Ele se faz ejetar do jogo. Ce que j'aurais voulu peut-être mieux développer, De todo modo, o que eu quis desenvolver melhor
c'est une sorte d'aspiration à une certaine discrétion des psychanalystes, Discreção. qui ne pas faire trop de bruit. Não. O que eu quis desenvolver foi uma certa tendência a uma discrição do psicanalista, Certains retraits des psychanalystes. uma certa retração. Ne pas parler de tout, tout le temps, Não ficar falando de tudo o tempo todo, ne pas commenter l'actualité, não ficar comentando as atualidades, même pas les artistes. nem os artistas, nem os atletas olimpiados, assim. Né? Une certaine prudence Uma certa prudência qui consiste justement à s'effacer pour laisser la place à la singularité de l'autre. que consiste exatamente em se apagar para dar lugar à singularidade do outro. En même temps, il faut se parler, il faut se faire entendre. E, ao mesmo tempo, é preciso falar e se fazer ouvir. Mais plus j'avance dans mon expérience, mon âge, ma parole, Mas quanto mais eu avanço na minha experiência, na minha idade, talvez, plus il m'apparaît important qu'il y ait un échange de travail entre psychanalystes. mais me parece importante que uma troca de trabalho entre psicanalistas, Ça me paraît beaucoup plus important que la représentation sociale de la psychanalyse. isso me parece muito mais importante do que a representação social da psicanálise. Donc, ceux qui assurent le renouvellement et la continuation du transfert, No fundo, o que assegura a continuação e a renovação da transferência ce sont nos analysants, são os analisantes. et pas tellement ceux qui lisent nos articles dans les magazines ou qui nous écoutent à la télévision. E não essas pessoas que vão nos ler nas revistas ou nos ouvir na televisão. Et là, c'est sérieux. C'est sérieux, Aí é sério. d'autant plus que nous avons une concurrence quand même très forte. E é sério na medida até que nós temos concorrências, né? E concorrências muito fortes. Tout le monde sait que pour aller mieux, il faut parler. Todo mundo sabe que para se dar bem é preciso falar. Les cellules de crise psychologique, c'est à tout propos maintenant. E esses do âmbito psicológico estão aí para todos os propósitos atualmente. Et on disait là, paraît que maintenant, ChatGPT, vous connaissez tous ChatGPT, Todo mundo conhece o chat GPT, qui a des logiciels de plus en plus performants d'intelligence artificielle qui font l'équivalent de psychothérapie. que hoje em dia existe esses aplicativos que fazem uma coisa bem parecida com as psicoterapias. Et Le Monde, c'est quand même le grand journal français. Hier, il y avait un article No Le Monde, um dos maiores jornais franceses, tinha ontem um artigo sur la place de l'intelligence artificielle dans la santé mentale. sobre o lugar da inteligência artificial na saúde mental. Pas seulement dans la radiologie, mais dans la santé mentale. Não apenas na radiologia, mas na saúde mental. Avec des logiciels capables de donner le sentiment qu'ils comprennent, que Com computadores capazes de passar a impressão de que compreendem a pessoa que está falando com ele. et qu'ils aident à se comprendre. E que os ajuda a se compreender. Bien, justement, la psychanalyse, de ce point de vue-là, c'est quand même très marginal. E a psicanálise, desse ponto de vista aí, ela é mesmo muito marginal. Non plus, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, vous ne comprendrez pas. As pessoas podem contar tudo que ela quiser, mas você não vai compreender. Ne vous comprendrez pas. Você Il y a não de toute façon quelque chose à un moment qui vous taperait la tête contre le mur de l'inconscient. E, de todo modo, há sempre um momento em que você dá de cara com o muro do inconsciente. Apprenez ce quelque chose à l'assouplir, à vous y articuler un peu plus souplement. A pegar essas coisas que aparecem aí e ter que articular um pouco mais, Cessez quelque chose. a trançar alguma coisa. N'imaginez pas que vous arriverez à bout de l'inconscient. Não imagine que você chegará um dia no fim do inconsciente. Le côté ça ne va pas et ça n'ira pas. De um lado, isso não anda e nem vai andar. De toute façon, ça n'ira pas De todo modo, tem uma coisa que não vai andar. parce que dès qu'on parle, on sollicite le rapport sexuel.
On ne le fait pas exister, mais on le sollicite. Porque desde que a gente fala, né, a partir do momento que a gente fala, a gente solicita a relação sexual. Le discours du maître, c'est solliciter le rapport sexuel. O discurso do mestre é solicitar a relação sexual. Articuler deux signifiants, S1, S2, c'est faire rapport. Articular dois significantes, S1 e S2, é fazer relação. Le sans fin de la chaîne. É o sem fim da cadeia. Et là-dedans, il y a les coupures du discours. Mas nisso aí, no discurso analítico, que a gente tem é o corte. Ça serait à réfléchir, à discuter, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble, avec ce que je dis là, que le discours analytique n'est pas un discours dans lequel on s'installe dans la temporalité, dans la continuité. É preciso a gente refletir que o discurso analítico não é um discurso em que a gente se instala na temporalidade. On peut tenir le discours du maître, A gente pode ficar no discurso do mestre. on peut tenir le discours hystérique, celui de l'université. A gente pode sustentar o discurso da histérica, o discurso universitário. On ne peut pas tenir le discours analytique. Mas a gente não pode manter o tempo todo o discurso analítico. On ne peut pas s'y installer et dire, moi, le discours analytique, je parle. A gente não pode se instalar aí e dizer, o discurso analítico, eu falo. D'une certaine façon, Lacan l'a dit pour la vérité, mais on ne peut pas le dire pour le discours. O Lacan diz isso da verdade, mas a gente não pode dizer isso do discurso analítico. Moi, petit A, je parle, c'est pas possible. Eu, pequeno A, eu falo, não é possível. C'est juste le contraire. Ben oui, parce qu'il parle pas. É justo o contrário, tá dizendo, o pequeno A não fala, né? C'est ce qui fait accident. É o que faz acidente no discurso. Donc, quiconque prétendrait tenir le discours analytique, ça, Então, quem pretender se manter dentro do discurso analítico o tempo todo, faz sair dele, né? Se retira dele. Lacan l'a dit, ce truc-là. Mais c'est quand même extrêmement difficile de le croire. Lacan diz coisas como essa, mas é mesmo assim extremamente difícil acreditar nele. Et là, il y a, je ne sais pas où on en est aujourd'hui avec la passe, avec les témoignages de passe. Ele falou sobre o passe, sobre os testemunhos de passe. Et pendant longtemps, on a parlé de la traversée du fantasme, de la chute de l'objet. Mas durante muito tempo a gente falou da travessia do fantasma, da queda do objeto. Quelque chose de mutation qui faisait qu'on passait de l'autre côté et qu'on y était de l'autre côté pour toujours. Uma coisa como se fosse uma mutação que a gente passava para o outro lado para sempre. Il y a quelque chose qui est vrai, mais pas entièrement. Há alguma coisa aí que é verdade, mas não completamente. C'est sûr que je pense quand même que dans l'analyse, c'est jusqu'à un point de bascule, il y a quelque chose d'inoubliable. Eu concordo que uma análise levada até esse ponto de báscula leva a alguma coisa de inesquecível, inubiável, Quelque chose d'inoubliable alguma coisa de inesquecível qui arrive à s'articuler à l'inoubliable de chacun. que chega a se articular com o inesquecível de cada um. Ou comment chacun de nous a rencontré la castration. A forma como cada um encontrou a castração. Dans des circonstances vraiment propres à chacun. Là. Il n'y a pas de démocratie non plus dans la rencontre, sinon qu'elle est pour tous. Em circunstâncias bem próprias a cada um. Também não tem democracia no encontro com a castração. Et comment chacun l'a rencontré, on ne sait pas. Et personne ne le sait, sauf une longue analyse. Mas como cada um encontrou a castração, a gente não sabe, senão por uma longa análise. Qui permet effectivement, d'une certaine façon, quand même, de reconstituer l'histoire. Que permite, de um certo modo, reconstituir uma história. L'histoire, sa mise en scène, A história da sua mise-en-scène, de ses représentations, das suas representações. et des représentations d'un moment qui lui-même reste un moment de coupure. Un moment de rupture, de coupure. Mas representações sobre um momento que permanece ele mesmo um momento de ruptura, de corte. Moment traumatique. Um momento traumático. Lacan a montré que c'est ça qui était la cause du désir. Que Lacan mostrou que aí é que está a causa do desejo. Et pas pour autant effacé. Mas que não é, de algum modo, apagada.
et qui continue à menacer chacun, je dirais. E eu poderia dizer que continua até mesmo a ameaçar cada um. C'est aussi quelque chose à quoi je tiens. Perdão. C'est aussi un point auquel je tiens. É também um ponto que eu sustento. C'est pas parce qu'une analyse est terminée Não é porque uma análise foi terminada que ce moment de bascule a eu lieu et que le sujet peut en témoigner, que esse momento de báscula tenha acontecido e que o sujeito tenha conseguido testemunhar disso, qu'il est à l'abri pour le reste de son existence. que ele está num abrigo para sempre da sua existência, que ele acabar com seus problemas. Il peut y avoir des rencontres absolument contingentes Pode haver, ainda assim, momentos absolutamente contingentes qui retouchent ce point que tocam novamente esse ponto et qui laissent le sujet aussi désemparé qu'avant. que pode deixar o sujeito tão desamparado quanto antes. La différence peut-être, A diferença, talvez, c'est que c'est beaucoup plus rapide pour lui de réarticuler les choses. é que é muito mais rápido para ele rearticular as coisas. Mais qu'il y ait des moments traumatiques après, Mas que haja momentos traumáticos depois da análise, des moments de crise, momentos de crise, pourquoi? por que não? Je ne pense pas qu'une analyse mette à l'abri. Eu não acho que uma análise coloca alguém num abrigo, protege. Pour revenir à votre question, là. Eu posso agora ir para a sua questão. Oui, c'est peut-être l'absence de démocratie, mais on est fait comme on est fait, chacun. Moi, de mon côté, j'ai du mal à penser qu'on peut pratiquer la psychanalyse sans quand même s'interroger sur ce qu'on fait. Eu tenho muita dificuldade de pensar que a gente pode praticar a psicanálise sem se perguntar sobre o que a gente está fazendo. Concrètement, on peut. Il n'y a rien de plus facile. Concretamente, a gente até pode, não tem nada mais fácil. Commencer à recevoir des gens, il y en a d'autres qui viennent. Se instalar e começar a receber as pessoas e quem for chegando. Il y a le même contraste qu'avec le bonheur génital. É verdade que tem o mesmo contraste da tal da felicidade genital. Une espèce de bêtise de la pratique. É uma espécie de besteira da prática. Comment distinguer ça d'une psychothérapie? Como é que vai se distinguir isso de uma psicoterapia, por exemplo? Bête que cette pratique, franchement. Não tem nada mais besta do que essa prática, sinceramente. Et l'énorme arsenal théorique pour la soutenir. Freud, de Lacan. E tem mesmo um enorme arsenal teórico para sustentá-la, Freud, Lacan. Mettre en question cette bêtise même. Colocar em questão essa besteira mesmo. C'est là que je vois quelque chose de très fragile. É aí que eu vejo que são coisas muito frágeis. Et à la fin, je vois qu'on est d'accord à propos de la phase que vous ne rappelez pas, j'avais dit, mais on a écouté et quelque chose se transmet quand même. Eu estou dizendo para ele que no final a gente está de acordo com a frase que ele não se lembra de ter dito, mas que chegou até a gente e que alguma coisa se transmitiu mesmo assim. Lacan a quand même dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Lacan me diz muitas coisas. Et il a joué aussi sur la différence entre être seul et être le seul. E ele brincou também com a diferença em francês, être seul, estar sozinho, e être le seul, ser o único. Porque estar sozinho e ser único, em francês, tem o mesmo som. C'est vrai que la psychanalyse, ça apprend la solitude. É verdade que uma psicanálise ensina a solitude. Non seulement ça apprend à la supporter, Não apenas se aprende a suportá-la, mais ça apprend qu'on n'y échappe pas. mas também a gente aprende que a gente não escapa dela. De certaine façon, on est condamné à notre solitude symptomatique. De certa forma, a gente está condenado à nossa solidão sintomática. C'est vrai qu'on est seul. É verdade que a gente está só. Et dès qu'on glisse à se penser le seul, E desde que a gente deslize, saia daí para se pensar o único,
eh bien, on glisse dans la folie, Então a gente está escorregando aí para a loucura, qui est quand même la maladie professionnelle des psychanalystes. que é mesmo a doença profissional dos psicanalistas. Ils disent pas tous, mais chacun se croit le seul, moi aussi. Mas eu não digo todos, mas cada um se acredita o único, eu também. Mais quand je me crois le seul, j'ai quand même une petite voix, c'est peut-être pour ça que j'appuie sur moi. Mas quando eu me creio o único, eu tenho essa pequena voz, é por isso que eu falei aqui do super-eu. Je commence à me croire le seul, là, je me dis, là, il faut que tu fasses attention. Tem essa vozinha que me diz assim, quando eu começo a acreditar que eu sou o único, essa vozinha diz assim, ei, peraí, presta atenção aí. Le délire n'est pas loin. O delírio não está muito longe. Et vous riez, mais c'est une maladie professionnelle des psychanalystes. Vocês riem, mas é mesmo uma doença profissional dos psicanalistas. Notre formation d'analysant, notre pratique d'analyste, quels sont les analystes qui ne s'imaginent pas être seuls? A nossa formação profissional, o percurso que a gente faz, quais que não se começa a se imaginar o homem? Quand un tel dit, je suis le seul, mais pas le seul, c'est que justement, il voyait bien que la frontière entre les deux était toujours à reformuler. Se Lacan aproximou essas duas palavras e falou, e jogou com isso, né? O estar só e ser o único, é porque ele sabia que tinha uma coisa aí muito próxima que precisaria ser separada. S'il y a des questions, avec plaisir. Mais alguém quer colocar comentários, perguntas? Vamos lá, gente, se anime, são 5.000 quilômetros. Là, fait 5.000 kilomètres. Je l'ai dit que vous avez fait 5.000 kilomètres pour être ici. Oui. Il faut profiter. Un moment, ça suffit aussi. Mas ele disse que um momento já basta. Bon, s'il n'y a plus de questions qui pressent, c'est ça. Só fazer um comentário. Sim, Eline, eu tenho que dar. Je ne sais pas si je vais réussir de faire en français. Ah, C'est le petit commentaire. mais dans les deux, vous direz aussi en portugais. Ela vai dizer das duas línguas, tem que dizer em português também para as outras pessoas entenderem. Vocês conseguem escrever um comentário em francês. Quand je terminais mon seconde période d'analyse, je me demandais si je dois chercher un analyste d'école. Tu quer que eu vá traduzindo em português? Quando eu terminei o meu segundo período de análise, eu me perguntei se eu deveria procurar um analista da escola. Et je décidais de chercher un analyste d'école parce que je pensais que ma souffrance. E eu pensei que eu tinha que buscar um analista de escola porque o meu sofrimento, Il doit être enfant. ele precisaria ter um fim. Et je pense qu'à l'école, elle nous montre que les analyses, elles ont un fin. E a escola, ela nos mostra que as análises, elas têm um fim. Un enfant qui nous pouvons dire, c'est ça. Um fim onde a gente possa dizer é isso. Et enfant, une finalité. E que também possa dar à análise uma finalidade. Les finalités, je pense que c'est la possibilité de transmettre ce que nous avons rencontré à la fin de l'analyse. C'est pas enfant, c'est infant. À la fin, hein? C'est féminin, enfant. À la fin de l'analyse. Vous avez compris? Oui, je crois. Et c'est pour ça que je pense que être un analyste d'école, c'est très important. É por isso que eu entendo que estar analista de escola é muito importante.
Vous savez qu'elle est dans la fonction d'AE, déjà que Qui- Eline, elle est maintenant dans la fonction AE. Vous êtes à eux. Oui. C'est sûr. Non, mais c'est important. Et tous les dispositifs de l'école, Cartel et La Passe, sont sont les dispositifs qui remarquent la fin. E os dois dispositivos, o cartel e o passe, são dois dispositivos da escola que apontam para a questão do fim. Toujours dans démocratie, pas démocratie, singularité. Sempre, ainda nessa questão da democracia e da singularidade, Je ne voudrais pas donner l'impression trop de négatif, mais je ne voudrais quand même pas donner l'impression d'avoir insisté sur une hiérarchie des analystes. Les bons qui sont dans les écoles et les moins bons, les moins sérieux, qui seraient pas. eu não quero com isso dar uma impressão negativa de que eu estaria falando de que os bons analistas estão dentro da escola e que os que não são sérios não estariam. Voyons comme Lacan, ça existe de fait. Façamos como Lacan, e isso existe de fato. Il y en a qui sont faits comme ça pour travailler dans une école, d'autres non. Tem os que fazem assim, trabalhando numa escola, e tem outros que não. Ça ne préjuge pas nécessairement de leur qualité d'analyste. Isso não prejulga necessariamente da qualidade do analista. Mais quand même, les analystes ont une tâche. Mas Faz ainda o assim, os analistas têm uma tarefa, Rendre compte de ce qui se passe dans une analyse. dar conta do que se passa no análise. Et donc, c'est vrai, vous avez raison, on parle tous de fin. La fin comme le critère de il y a un avant, il y a un après. Você tem razão, a questão do fim, né? Um fim que diga que houve um antes e um depois. Peut-être qu'avant de parler de fin, on pourrait même parler de s'est passé quelque chose. Mas talvez, antes de falar do fim, a gente possa falar do que se passou alguma coisa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose? O que quer dizer que se passou alguma coisa? Évidemment, dans une analyse, pendant des années, il se passe plein de choses. Evidentemente, numa análise, ao longo dos anos, se passa muita coisa. Mais il s'est passé quelque chose qui marque une discontinuité. Mas se passou alguma coisa, né, que marca uma descontinuidade. Se passou algo que não é igual aos outros. Sinon, on ne fait pas de différence entre toutes les thérapies de parole. Senão a gente não faz uma diferença da psicanálise com todas as outras terapias da palavra. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui est supposé s'être passé dans une analyse? Agora, o que é mesmo essa alguma coisa que a gente supõe que se passa numa análise? Et l'idée de Lacan est quand même de ce point de vue-là très simple. Essayons de recueillir les témoignages de gens qui veulent bien nous dire qu'il s'est passé quelque chose dans la. E Lacan, para comprar isso, é uma coisa muito simples. Vamos tentar de recolher os testemunhos das pessoas que dizem que se passou alguma coisa na sua análise. Est-ce qu'ils veulent bien témoigner et est-ce qu'ils arrivent à être convaincants sur le fait que, effectivement, c'est grâce à l'analyse, c'est dans l'analyse que quelque chose s'est passé qui ne serait pas passé autrement. E esses que estão dispostos a testemunhar, eles precisam testemunhar de que ali se passou alguma coisa na análise que não se passaria de outro modo, sem análise. Mais en général, il s'agit effectivement, dans les faits, phénoménologiquement, d'une discontinuité, d'une rupture. E, em geral, se trata, generalement, Oui, il s'agit d'un phénomène de discontinuité. em geral, se trata de um fenômeno de descontinuidade. Je me souviens que j'étais à l'époque au collège il y a longtemps. C'était du temps de l'ANP. J'étais dans le cartel de la Passe. Eu me lembro que já faz muito tempo, ainda era no tempo da ANP, eu estava no cartel do passe. Et l'autre cartel avait parlé d'un passant O outro cartel tinha falado de um passante qui expliquait que
quand il devait agir, il était toujours tétanisé, paralysé. que explicou que toda vez que ele tinha que agir, né, esse passante estava falando que toda vez que ele tinha que agir, ele ficava completamente tetanizado, paralisado. Même dans les circonstances les plus graves, il était figé. Mesmo nas circunstâncias muito graves, ele ficava fixado. Puis, un jour, il a remarqué qu'il y avait un enfant qui s'est mis en danger, qui faisait du vélo, qui a failli se faire écraser. E teve um dia que ele viu uma criança que ia se machucar numa bicicleta. Et là, il n'a pas réfléchi une seule seconde, il a fait ce qu'il fallait, il a sauvé l'enfant. E nesse momento ele não pensou em nada, ele fez o que precisaria ser feito e salvou essa criança de um acidente que ia acontecendo. Et il était tellement surpris, il a fait la place à cause de ça. E ele ficou tão surpreso que isso tenha acontecido que ele fez um passe por causa disso. Je me souviens d'une tension, on va dire une dispute, entre les collègues du cartel qui avaient entendu et moi qui étais de l'autre cartel, donc qui n'avait pas entendu, qui n'avait pas eu à en juger. Então, se deu aí uma discussão entre o cartel que tinha escutado isso e eu que estava no outro cartel que não tinha escutado o testemunho. Moi, je pensais que ça suffisait pour lui. Ça suffit. Là, il y a quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Para mim, eu entendia que isso bastava para tomar uma decisão. Ele tinha feito alguma coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Les collègues, c'est la réponse. Mas os colegas do cartel queriam elaborações, mas Il n'a pas été nommé, mais moi je l'aurais nommé. ele não foi nomeado, mas eu teria nomeado. Il s'est passé quelque chose. Et c'est suffisamment rare dans une vie pour que quand il se passe quelque chose, on puisse le faire. Perdão. Il s'est passé quelque chose. Mas aí se passou alguma coisa. C'est rare dans une vie. E é muito raro numa vida que alguma coisa assim de diferente aconteça. Il se passe plein de choses. Il se passe vraiment quelque chose. Numa vida acontece muita coisa, mas quando acontece de se passar mesmo uma coisa, é raro. Ça laisse des traces. Isso deixa um traço. Ça s'écrit. Isso se escreve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes passé par là? Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Eu estou de acordo com você. Parce que je cherchais les mots. Eu vou procurar aqui as palavras. Et je pensais sur ce que vous avez parlé Oui, En avant. en avant, sur la différence qui Diz aí, em português. Deixa eu... Diz no microfone. que tem coisas. Diz no microfone ali. Ele falou antes que tem coisas que no final da análise, né, que a pessoa terão acontecimentos traumáticos, né? No entanto, a pessoa está sujeita a esses acontecimentos traumáticos. Vous avez dit auparavant qu'après la fin de l'analyse, il y a des contingences qui font qu'il y ait des événements traumatiques, même après l'analyse. E que, eu quero dizer que devido ao que se passou na análise, o sujeito tem a oportunidade de responder de uma forma diferente a esses acontecimentos traumáticos. É que eu acho que o sujeito... Et qu'à cause de ce qui s'est passé dans l'analyse, le sujet a la chance de répondre autrement à ce qui se passe avec ces événements traumatiques. Não é que o sujeito vai... Eu penso que, devido aos cortes, né, que aconteceram na história da análise desse sujeito. À cause de coupures qui ont eu lieu dans l'analyse de ce sujet-là. Que a gente cortes que inclusive modificaram a estrutura Des coupures qui ont modifié la structure du sujet. Esse sujeito ele não volta mais
para o que era. Il ne revient plus à ce qui était avant, la structure do chemin. E é isso que o ajuda a responder Et c'est ça qui lui aide à répondre autrement à ces événements-là. Bom. Oui. A gente pode terminar? Bom, eu vou dizer algumas palavras de agradecimento, está lido também. Marthe, sont très heureuse de pouvoir vous écouter celui-là. On vous remercie beaucoup de faire cette pause dans votre vacances. Eu disse a ele hoje no almoço que os psicanalistas gostam muito de trabalhar. Ele é psicanalista em pouco trabalha quand même. Bah, moi aussi, encore une fois, merci à vous tous. Prenez un peu de temps pour lire le texte de Lacan que je vous ai fait envoyer. Je ne sais pas si vous traduit en... Eu também agradeço muito a vocês. Eu também agradeço a vocês por terem me convidado e peço que vocês leiam o texto que eu enviei do Lacan. C'est justement par le contexte de crise politique. Justamente pelo contexto de crise política que está lá nesse texto. Ça montre vraiment l'importance que Lacan a donnée à l'existence et à la survie, au maintien de ce discours absolument nouveau dans l'histoire. Ele mostra lá nesse texto a importância que Lacan mostra nesse texto a importância que ele deu à manutenção, à sobrevivência desse discurso analítico. De là à faire des projets, des prévisions, des prédictions pour l'avenir, on ne sait pas. Daí a fazer projeções e predições sobre o futuro, a gente não sabe. Ce qui est sûr, c'est que la psychanalyse ne sera jamais bienvenue. O que é certo é que a psicanálise nunca vai ser bem-vinda. C'est pas vraiment une bonne nouvelle, il n'y a pas de rapport sexuel. Não é propriamente uma boa notícia dizer que não existe a relação sexual. Et même pour les analystes, c'est pas une bonne nouvelle. Les analystes sont des hommes comme les autres, des femmes comme les autres. Mesmo para os analistas são homens como os outros, mulheres como todos os outros, eles também não acham muito bom. De crise en crise, ils sont bien obligés de se rappeler qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mas de crise em crise, eles são obrigados a se lembrar que não existe relação sexual. Vive la crise. Voilà, donc ça. Alors, quel peut être l'impact social à long terme? Qu'il y ait des réactions presque symétriques entre l'avancée de la psychanalyse et les régressions sociales, c'est frappant. Quais vão ser as consequências, então, para a sociedade, né? Há uma coisa que é quase simétrica entre o avanço da psicanálise e a regressão social. On va recommencer une conférence, mais la guerre de 1914-1918 a été un moment tournant dans la civilisation. Eu não quero começar outra conferência, mas a guerra de 1914, 1918 provocou uma reviravolta na civilização. Mécanisation de la destruction de l'être humain, les tranchées, puis ensuite sa bureaucratisation dans les camps. Mais 14-18, c'est à la fois ce qui a produit Hitler d'un côté. A mecanização do extermínio das pessoas nos campos de batalha. L'extermination de gens dans les camps. Oui, c'est aussi, mais ce que je dis, c'est que la guerre de 14-18 a permis d'un côté la naissance. La mécanisation. Oui, mais a permis d'un côté l'existence du nazisme. A guerra, Primeira e Segunda Guerra, permitiram a existência do nazismo. Cette hypnose collective, quand même, qui est parcourue. Essa forma de hipnose coletiva que percorreu o mundo. C'était vraiment une hypnose collective, ce n'était pas seulement un pouvoir policier.
Foi mesmo uma hipnose coletiva, não foi um poder policial que implantou. Voilà. D'un côté ça, et de l'autre, le principe du plaisir et la pulsion de mort. C'est en même temps que c'est né, ces deux choses-là. Do outro lado, ao mesmo tempo, a questão do princípio do prazer e da pulsão de morte. Então, são ao mesmo tempo. Puis l'étape d'après, ça a été effectivement l'extermination bureaucratique, bureaucratisée dans les camps, et l'invention de l'objet petit a par la com, A gente qui était strictement corrélative à la réalité des camps d'extermination. A gente teve, ao mesmo tempo, por um lado, a burocratização desse extermínio nos campos, né? E, por outro lado, a criação do objeto A por Lacan, como consequência desse período. Lacan parlait de la psychanalyse comme du poumon artificiel de la science. Então, Lacan fala da psicanálise como o pulmão artificial da ciência, Qui permet quand même de respirer encore. o que permite, pelo menos, respirar ainda. Mais là aussi, c'est fragile, c'est pas grand-chose. Mesmo assim, não é muita coisa, não é grande coisa, é uma coisa frágil a psicanálise. Et je crois qu'il vaut mieux, comme Lacan l'a dit, après la dissolution de l'école freudienne, il y a beaucoup de monde, il y a peu de monde, il y a beaucoup de monde dont je n'ai pas besoin, et il y a quelques personnes dont j'ai besoin. E como Lacan disse na dissolução do campo freudiano, e tem muita gente das quais eu não preciso e tem algumas poucas das quais eu preciso. Je pense que ce n'est pas tellement le nombre des analystes qui importe, mais la qualité de notre analyse. Ce que je veux dire. Ce n'est pas une affaire de nombre. Eu penso que não é da quantidade de analistas que a gente vai depender para a sobrevivência do discurso analítico, mas da qualidade desses analistas. Não é uma questão de número. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon travail. Je vais l'ouvrir devant vous. Préparé pour ton voyage. Merci pour Qu'est-ce que c'est? en vidéo. Vous savez ce que c'est? Oui.